tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar de um santo que é muito conhecido aqui no Brasil, que é Santo Antônio de Pádua. Então, se você quer saber umas curiosidades assim bem legais, que eu tenho certeza que quase ninguém conhece, fica até o final desse vídeo. Ah, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de ativar o sininho de notificação aqui embaixo, de se inscrever no canal. Então, sem mais delongas, bora logo pro vídeo? Sobre Santo Antônio, você já deve saber que ele nem sempre foi um frei, certo? Que antes ele era um rapaz muito rico e que, contrariando seu pai, resolveu para o mosteiro de São Vicente aos 19 anos de idade. Foi então que nascia o padre agostiniano. Mas então ele conheceu, em um dos retiros, um frei franciscano e resolveu mudar a sua ordem. Então ele começou a ser um frei franciscano. Conheceu os franciscanos? Pois então, a partir daquele momento ele mudou o nome dele, porque antes o nome dele era Fernando Bulhões. E aí, como ele entrou para a ordem dos franciscanos, ele resolveu mudar o seu nome para Antônio. E aí veio esse nome Santo Antônio, né? E ele tinha 25 anos quando isso aconteceu. Nasceu em Lisboa, mas passou a maior parte da vida dele na Itália, em Pádua. Por isso que a gente tem dois nomes para ele, que é Santo Antônio de Pádua e Santo Antônio de Lisboa. Então, a gente pode chamar ele dos dois jeitos, mas aqui no Brasil é mais comum que seja chamado de Santo Antônio de Pádua. E aí você me pergunta, como é que Santo Antônio foi parar lá na Itália? Pois é, interessante essa pergunta. Muito surpreendente, porque o que aconteceu? Parece não, foi Deus desviando a rota dele. A ideia dele era partir lá para pregar para os muçulmanos, mas então ele ficou doente e aí ele teve que ir para Portugal. Só que por conta de um desvio que teve na rota, ele foi parar em Pádua, na Itália. Olha que doideira, minha gente. Deus queria tudo do jeitinho dele e foi. Óbvio que você conhece Santo Antônio como um santo casamenteiro, porque afinal o Brasil só conhece ele por causa disso. Mas você sabe de onde veio essa origem dele ser um santo casamenteiro? Não? Tá, então vou te explicar. Bom, existem dois milagres recorrentes a isso. O primeiro foi que uma moça, ela tinha que se casar, só que ela não tinha dote suficiente, porque, não sei se você sabe, mas há um tempão atrás, quer dizer, nem tanto tempo assim, né? As mulheres tinham que pagar dotes para se casarem. E aí essa moça, ela era pobre, não tinha nenhum dinheiro para isso. Aí o que aconteceu? A menina que estava precisando de dinheiro chegou pro então Frei Antônio, e falou com ele que precisava de ajuda, né? E aí ele escreveu um bilhetinho. Nesse bilhete dizia que ela deveria ir lá num cara que fosse 10 moedas, né? E aí, o bilhete tinha que ser colocado numa balança e a quantidade que ele fosse... ele tinha que equilibrar a balança com uma quantidade de moedas. Então, assim que a balança ficasse equilibrada, era a quantidade de moedas que ela tinha que dar. Por incrível que pareça, foram 400 moedas de prata para igualar o tamanho ali na balança, porque o papel ficou muito mais pesado que as moedas. E aí ele entregou então essas moedas porque ele se lembrou que ele devia 400 moedas que ele tinha prometido dar para o santo. Então, Santo Antônio resolveu cobrar na hora certa. E aí, outro caso foi que uma jovem, ela estava rezando há muito tempo para conseguir um marido, e ela rezou por dias, por semanas, por meses e por anos. E aí ficou um tempão e pensou assim, poxa vida, esqueceu de mim, né? Só que aí, um belo dia, ela pegou a imagem de Santo Antônio e jogou pela janela. O que ela não esperava é que aquela imagem ia cair na cara de um cara e morreu. Aí eles então se casaram. O processo de canonização ele demora muito tempo, vocês sabem disso. Se vocês quiserem, né, vamos se inteirar aqui. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre a diferença entre canonização e beatificação, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo com todo carinho pra te explicar direitinho. Mas vou adiantar já, que o processo de canonização demora muito tempo mesmo. E olha, por incrível que pareça, a canonização de Santo Antônio foi tão rápida que foi 1 ano após a sua morte. Tem gente que fica tipo séculos pra provar que ele era santo e tal, mas com Santo Antônio foi diferente. Em apenas 1 ano, ele já foi considerado santo pela Igreja Católica. Do vídeo comenta assim, melhor tá no final, pra que quem não viu esse final venha ver, tá? Porque esse aqui é surpreendente. Se você ainda não se chocou com a história de Santo Antônio, você vai se chocar agora. Porque olha o que aconteceu um verdadeiro milagre. Na frente da casa do senhor Martinho de Bulhões, que era o pai de Santo Antônio, aconteceu um assassinato. E aí todo mundo começou a acreditar que ele tinha matado esse cara.
Ele foi preso, sendo em um lugar, e Santo Antônio estava lá em Pádua. Então não tinha como ele saber tão rápido assim. E aí, acredita-se que ele tenha sido avisado por um anjo da guarda que o seu pai estava sendo condenado à morte, né? Porque era o que ia acontecer com ele. Quem matasse daquele jeito iria ser condenado à forca. E aí Santo Antônio, ele decidiu sair, deixar o convento de Pádua e ir até onde o pai estava, né? E não bastasse, ele resolveu se tornar um advogado do pai. E aí, chegando lá, né, ele começou a defender o pai, só que não tinha prova suficiente pra provar, não tinha testemunho suficiente pra provar que ele era inocente. E aí ele foi e falou assim: não tem prova suficiente, então vamos lá no morto, vamos interrogar ele, vamos saber o que aconteceu, vamos saber a verdade. Só que aí todo mundo começou a rir dele, porque imagina, o cara tava morto há dias, não tinha como ele falar nada. E aí eles foram até lá. E aí, o Frei Antônio disse assim: pelo nome de Jesus, eu vou aqui falar do jeito mais fácil pra vocês entenderem. Pelo nome de Jesus, levanta e fala quem te matou. E aí aquele morto, que já tava morto há muito tempo, acordou e falou assim: esse homem, Martim de Bulhões, é inocente do meu sangue. E voltou a morrer. Gente, como assim? O homem tava morto há muito tempo, voltou do nada, falou que... Quer dizer, não foi do nada, né? Mas ele voltou e falou que o outro era inocente e morreu de volta. Se isso não é milagre, mas, gente, eu não sei o que é. E aí, depois disso, todo mundo ficou assustado, né? Porque imagina, um morto levanta e fala que o outro não era criminoso e morreu de volta. Doideira, né? E aí, depois disso, todo mundo reconheceu que ele era um verdadeiro santo. E aí, por isso, hoje a gente tem Santo Antônio. Gente, eu me despeço aqui, porque esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades de Santo Antônio. Se você gostou, compartilha e manda pra todo mundo aí que tu conhece, pra que todo mundo possa conhecer. Então, super beijo pra vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Ah, fiquem com Deus também. Tchau!